Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de dezembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2523. Ele tem 8 páginas, 49 elogias e 23 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 16 máximos. O tema, autorreflexão na docência conscienciológica. A especialidade é para pedagogia. Quem redigiu o verbete é o professor Regusson. Ele está aí hoje muito bem assessorado. Agora, tem uma coincidência que eu falei com ele, que é o seguinte: ele está estudando a docência, ele é docente, agora o nome dele é Carreira. Ele chama Regusson Carreira Alves. Ele está falando da profissão dele, da carreira dele. Isso é o currículo dele. Não vem com essa. Isso aí está demais, até o nome. O negócio dele, ele assina com o nome. Regusson Carreira. Bola. Definição. A autorreflexão na docência conscienciológica é o ato mental somático, crítico, parapedagógico e autopesquisístico de o professor, ou do professor de conscienciologia, buscar compreender a prática docente com o objetivo de qualificar atalhos. Agora, o olo pensante da reflexão crítica docente, os autocrítico-pensantes, a autocrítico-pensanidade, a reconstrução pensante, a autorreflexão na docência conscienciológica com a autorreflexão crítica, a reflexibilidade, o pensamento crítico, o ato de pensar sobre as leituras, as conversas e as vivências, a evitação da simples reprodução de conteúdo lido ou escutado, a verdadeira compreensão de conceitos e fatos apresentados nas aulas, o método crítico de autoaprendizagem didática, a reciclagem interconsciencial a partir das autorreflexões docentes. Agora, aí tem mais de 20 linhas. Eu li as 5 primeiras da fatologia. Agora, vou ler as outras 5 primeiras da parafatologia, que também tem mais de 20 linhas. A autovivência do estado vibracional profilático, a parapreceptoria ao professor reflexivo, a extrapolação parapsíquica no momento da autorreflexão docente, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o autodesassédio mental somático, os eventos parapsíquicos, os parafatos da parapedagogia, as interpretações geradas pelas vivências parapsíquicas em sala de aula, o parafato determinando a parapesquisa, o puzzle parapedagógico multidimensional para a autopesquisa do professor ou da professora. Agora, na argumentologia, tem o tópico da taxologia, com 45 ganhos para o professor ou professor de conscienciologia, ao adquirir o hábito de realizar a autorreflexão docente na praxis parapedagógica. Vale a pena ver esses 45 itens. Depois tem, na caracterologia, 23 atributos, qualidades ou faculdades da consciência, contribuindo para a prática da autorreflexão na docência do professor ou da professora da conscienciologia. Agora, na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Antidoutrinação, aula de conscienciologia, aula terapêutica, conhecimento teático e facilitador da conscienciologia. Frase enfática. A autorreflexão na docência conscienciológica é essencial para a qualificação do professor, pois amplifica o conhecimento teático dos fatos e parafatos relacionados à aula. Você considera relevante a prática da autorreflexão docente nas aulas de conscienciologia? Você já exercita essa prática nas aulas lecionadas? Qual a frequência? Quais ganhos obteve até agora? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise feita com João Paulo, são 20 itens. Solilóquio, autopesquisa, autoesclarecimento, omniquestionamento e circularidade. Criticidade, racionalidade, sempre-aprendência, autoconsciência e autocoerência. Autoavaliação, autorregulação, autorreeducação, compreensão e introspecção. Parapedagogia, paradidaticologia, pensenologia, autocogniciologia e verponologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é pelastiologia,
O argumento é demonstrativo-lógico. Ele tem 1,5 páginas só sobre o processo da apelação. Agora, questionamento. Há 8 anos tivemos a dessoma de um jovem de 30 anos na família por acidente de percurso, morte por desmaio durante prática de mergulho. O jovem já iniciara seus estudos de conscienciologia e sustentava sua decisão pela cremação de seu soma quando o desativasse. Devido a razões secundárias, a família acabou por não realizar tal procedimento. Recentemente, em curso de práticas energéticas, acabamos por verificar a condição ainda não muito sadia de tal consciência. A efetiva cremação dos restos a essa altura pode ser significativa no conjunto de procedimentos assistenciais a ela, pode ajudar sim. Cremação sempre vai ajudar. Pode ser que alguma coisa esteja ligada justamente ao cadáver. Professor, tive contato contigo em Salvador há 2 décadas. Ouvi a sua recomendação para avançar nas minhas experiências pessoais e espirituais. Frequentei centro espírita, mas sempre existiu um vazio existencial não resolvido. Tive conflito existencial entre o espiritismo e a advocacia. Teoria e prática. Recentemente, provavelmente por inspiração, comecei a ter acesso aos vídeos da tertúlia via YouTube. Estou com 42 anos e disposto à autodescoberta. O que você recomenda? Detalhe, agora com 42 anos é que consigo perceber e analisar as informações do astral. Caro amigo, preciso da sua ajuda. Olha, o melhor que você faz é ler o Nossa Evolução e depois os 700 experimentos, e arranjar um jeito de consultar a enciclopédia da Conscienciologia para você se atualizar. Você chama-se retomador de tarefa. Se você chegar aqui, você precisa chegar e consultar uma IC que chama Apex, sabe? Você é desse tipo. 20 anos, o cara apareceu. Eu acho que eu lembro dele, Hein? Em fevereiro tem alguma coisa aí, observa bem. Já que você vai renovar, que seja o ano de 2013, né? O turning point, vamos mudar tudo, vamos ver. Alguns projetores afirmam que o senhor é a ressoma do Emanuel Swedenborg. Menos. E existe algumas críticas à sua postura cientificista, pois já chegaram a identificar uma nova síndrome, a síndrome do Valdo Vieira, caracterizada pelo cientificismo extremado e exagerado, segundo eles. Isso aí, quem falou a primeira vez e arranjou o negócio é o Wagner Borges. Isso é bobagem dele, porque ele gosta de fazer média com os outros até hoje. Ele não mudou nada. Então ele fica aí com um cotoveloma a respeito da gente, porque eu não faço média com os outros, meto o pau. Agora ele não, ele quer fazer média, quer aparecer na mídia, milhões de coisas até hoje, ele não mudou nada. Então, quando fala nesse negócio aí, eu tenho que falar a realidade dele. O que o professor tem a dizer a respeito da síndrome da afirmativa de seu possível? Tudo besteira. Então, veja, esse povo fala isso porque eu não considero essas coisas, não, porque eu lembro das minhas coisas do Zéfiro. O Zéfiro é que apareceu lá na poltrona do Swedenborg. Agora, a hora que ele viu o Zéfiro, ele pensou que fosse o J. Cristo. Com isso, então, ele mudou todo o negócio dele, ele era filho de bispo, aquilo deu para trás. E outra coisa, a vida dele era muito difícil, áspera, braba, devido ao processo da ciência. A hora que ele quis passar para o outro lado, ele aderiu às coisas do pai. Então, quis criar a Nova Jerusalém, uma opção de besteira. Agora, o Zéfiro já era contra essas coisas há séculos. Não me inclua fora dessa, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Agora, ele é uma grande personalidade, tá? O Swedenborg, fora de série. Por sinal, tem o busto dele aí, nos nossos bustos aqui do CEEC, Swedenborg. Outra coisa, eu conheço muita coisa dele, devido ao processo do passado aí dele, as coisas todas. E, inclusive, eu li praticamente as principais obras dele, que nós temos tudo lá embaixo. A principal obra dele é o Diário Espiritual dele. Diário Spirituale. Esse vale a pena. Álvaro Betógrafo, Colegiologia, página 9. Poderia explicar como são estruturados e de que modo funcionam os colégios invisíveis? Como são estruturados e de que modo funcionam os colégios invisíveis?
Verbetógrafo, Colegiologia, página 9. Alô, bom dia. Bom, pelo que eu sei, eu faço parte de 2 colégios, né, do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, né, e do Colégio Invisível da Parapedagogia. O que a gente faz é que a gente se reúne, né, a gente se encontra, a gente troca e-mails via virtual, né, de maneira virtual, e o início a gente elege lá os 100 itens principais que vão nortear a nossa pesquisa dentro do colégio. E a partir daí a gente começa a desenvolver pesquisas individuais relacionadas a esses itens. E uma vez por ano, pelo menos o Colégio Invisível de Cosmoeticologia é assim, a gente se reúne presencialmente, né, para trocar, para poder apresentar então os resultados das pesquisas que são feitas. Mas o colégio basicamente funciona de maneira virtual, né? Acho que é isso, né? Poderia explanar também como é realizada a tarde de assistência, se é em grupo ou coletivamente, se existem diligências ou algo nesse sentido? Ainda dentro do colégio? Será que é? Bom, é a mesma pessoa. Bom, a TARES é realizada pela própria pesquisa do professor, aqui, né? O nosso amigo é de Porto Seguro, na Bahia. Já viu, né? Mas a gente faz a pesquisa dentro dos próprios temas, são selecionados, esses 100 temas que eu comentei, e no dia que a gente tem o encontro anual, o presencial, então a gente faz a apresentação das pesquisas com um debate, porque nenhuma pesquisa que a gente vê no colégio é uma pesquisa concluída, né? É sempre um processo de debate para poder apresentar as ideias, e é basicamente isso. Todos são convidados a participar dos colégios invisíveis. Culturologia, página 11, terceira linha. Poderia explicar o que seria o combate à cultura do jeitinho brasileiro na apresentação do conteúdo? Espera aí que o meu está diferente aqui. Culturologia... terceira linha. O combate à cultura do jeitinho brasileiro. Essa é interessante. Está na cara. Porque, assim, cultura do jeitinho brasileiro. Então, eu vou dar um bom exemplo. O professor que ele tem que dar uma aula sobre uma determinada temática, e ao invés de ele preparar a aula dele, ele refletir sobre a aula que ele vai dar, ele vai e pede o colega que já deu aquela aula, né? Pede os slides daquela aula, pede todo o material, e ele dá a aula dele em cima do material que o colega preparou. Ou seja, ele não se deu o trabalho de refletir sobre o conteúdo que ele vai apresentar, para poder apresentar um bom debate em relação com os colegas, né? Então, essa é uma boa cultura do jeitinho brasileiro, não só aproveitar o conteúdo, como os slides ainda por cima, né? Ele não se dá o trabalho. É uma extensão da cultura do jeitinho, onde o pessoal estaciona. A cultura do jeitinho da ciência hoje é slide, uma vareta no quadro, para mostrar o que tem e tal. Tem até aqueles que copiam, né? Copiam a tese de outros pesquisadores e apresentam como se fossem deles. E isso aí realmente tudo escrito para a pessoa, né, ler. Isso evita que ele fale muito. É porque a gente já viu o exemplo disso. Aí se você pergunta alguma coisa fora daqueles slides... Pior do que esse é aquele que faz ainda a oratória, a eloquência e a retórica na hora da aula. Então, brasileiros... Isso aí esse é o pior deles ainda. Impressionante. Ainda tem muito disso, principalmente dentro da advocacia. É demais. Agora, tecnologia, página 9, quarta linha. De que modo realizar a técnica da maiêutica autoquestionadora? A técnica da maiêutica autoquestionadora a gente está colocando como se fossem perguntas, né, que o professor ele vai se fazer em relação a algum tema. Então, por exemplo, o que a gente tem agora no curso para formação de professores de Conscienciologia, a gente tem um formulário chamado formulário de autoavaliação formativa, onde a gente disseca vários aspectos da aula, e aí o próprio professor ele começa a se fazer, ele começa a refletir sobre a aula dele. Então, não é simplesmente perguntar como é que foi sua aula, mas é assim... o que você percebeu em relação ao campo? Aí ele vai, percebi isso. Tá, mas especifica isso. O que é exatamente isso? E a gente começa, então, a aprofundar, né, as perguntas para que ele tire suas próprias conclusões e faça suas reflexões. Então, a técnica da maiêutica, no caso aí, do autoquestionamento, é o professor, ele não se contentar em ter apenas o conceito, né, de maneira explícita, mas ele procurar adentrar dentro daquela concepção, daquele construto ali, né? Qual seria a postura do docente conscienciológico diante de uma consréu querendo conhecer e fazer parte da conscienciologia? Boa, né? Não é ele, não. Esse aí vive escrevendo para cá.
Primeira coisa é esclarecer, né? Procurar esclarecer, procurar mostrar a questão das verdades relativas de ponta, sem qualquer atitude dogmática, e fazer com que a pessoa também reflita, voltando à questão da autorreflexão, já que o tema é esse, mas fazer com que ela consiga entender e chegar a conclusões por elas mesmas, né? Por ela mesma, senão a gente vai de novo dogmatizar, né? Vai doutrinar alguém, né? Eu acho que seria por aí. Agora aqui, as pontuações do ECP2 em 2012. 1.076 alunos atendidos, 301 alunos de primeira vez, 21 cursos de ECP2 realizados, 12 diferentes cidades atendidas, 5 artigos sobre as experiências do ECP2 publicados na revista Consciência, 2 qualificações da equipe, administrativa e técnico-científica. Integrantes da equipe, 29 EPICONs. Tem 11 novos EPICONs que integraram o Conselho de EPICONs. Tem 7 coordenadores de turmas, 7 coordenadores executivos, 49 executivos locais, 89 membros de equipe de campo, 27 consciência terapeutas, 10 médicos que atenderam. Agora, a turma está convidando para a apresentação pública do PAD, Programa de Aceleração da Dispersidade. É às 16 horas, hoje, no salão da OIC. Quer dizer, é só atravessar a estrada ali. Agora, Programa de Aceleração da Dispersidade. Nós temos aqui, os detalhes de tudo aqui. Primeira triagem, segunda triagem, modo de 1 a 6, objetivos do curso, pré-requisito para a participação desse curso, as inscrições abertas para a segunda turma. O início é no dia 10 de agosto do ano que vem. Se você ainda não cumpriu os pré-requisitos para o curso, não perca tempo. Entre em contato com as ICs. E tem aqui as ICs que a pessoa deve entrar em contato. Dispersticidade, uma realidade a seu alcance. Quer dizer, então, colocando tudo mais fácil. Agora, precocidade parapsíquica. Identifique e compreenda as manifestações parapsíquicas na infância e reflexos na fase adulta. Temas principais, a data é no dia 5 agora, 5 e 6 de janeiro. É a sala da CIP, é no discernimento. Vale a pena vocês verem isso. Lá vocês vão receber, quem for lá, vai receber agenda de curso de 2013. É um monte de coisa de janeiro a dezembro. Tudo que a CIP está programada aí para fazer. Agora, vão receber também portfólio de curso de 2013. É um monte de curso aqui com todos os detalhes. Vale a pena ver isso. Agora, outra coisa, existem os registros parapsíquicos. Esse aqui é para puxar a orelha de todo mundo. 2003, registro parapsíquico. É uma cadernetinha em página em branco para a pessoa anotar os registros parapsíquicos. Aqui é para a pessoa não tirar o corpo fora. Isso é serviço do Mário. Então, esse é mais do que puxar a orelha, dar uma rasteira no cara. Você está entendendo? Agora, ó, é bonitinho, bem feitinho, não tem jeito. E é um monte de páginas, olha aqui, ó. É um montão de páginas. São dezenas. Bolsa, né? É de bolsa, para não reclamar, né? Pois é, não, anda aqui, ó, põe aqui. Então, é uma vergonha se vocês não aparecerem na CIP. Tá certo? Olha bem como é que é isso, vale a pena ver. A CIP, a coisa mais séria, e a precocidade parapsíquica. Agora, ó, esse curso é dia 5 e 6, sala da CIP, no discernimento, tá certo? É bom vocês se prepararem para isso. Nós estamos falando com antecedência de alguns dias, para a pessoa ver o que ela faz. Agora, pode falar. Vou substituir o Arlindo, então, professor. Que ele não está aqui. Regis, está na página 8, na parafatologia, na 5ª linha, você coloca o puzzle parapedagógico multidimensional para a autopesquisa do professor. Eu sei que você é chefe lá na Reaprendência, me ajudou muito na minha formação, queria que você falasse um pouco sobre esses puzzles. Bom, primeiro que eu não sou chefe, né? Sou pesquisador. A ideia do puzzle é que, assim, todos nós temos alguma coisa a pesquisar na nossa docência, né? Esse é o próprio processo da evolução docente. Então, o puzzle é como se fosse um quebra-cabeça, né? Ele é
um problema, um aspecto que você precisa melhorar. Então, o que a gente sugere é que cada vez que você está dando aula, você procure sempre alguma coisa que você vá pesquisar na sua própria praxis parapedagógica, na sua própria aula, né? E é a partir daí que você faça um planejamento, um plano sistemático de pesquisa, de observação, de análise, né? Depois conclusão e implementação disso. Então, a gente teve uma qualificação, inclusive, há 2 anos atrás, que uma pessoa estava pesquisando o puzzle dela, que ela queria dar uma aula mais interativa, mais participativa. E isso ela estava pesquisando com ela mesma. E quando ela foi dar aula, depois que todo mundo dá aula, né, na questão da qualificação, todo mundo comentou a mesma coisa, que a aula dela tinha sido uma aula extremamente participativa, interativa, e aí ela colocou essa questão, o meu puzzle era esse, eu estava pesquisando isso. Então, o puzzle ele é feito através da sua auto-observação e observação também da aula dos seus colegas que estão lecionando, né? Essa é a ideia do puzzle. Quer dizer, você melhora uma coisa, depois você vai buscar um outro puzzle, depois vai buscar um outro puzzle, e assim você está sempre num constante processo de autocapacitação docente, né? Tá, você colocou aqui na parafatologia, né? Então, e você colocou a questão da multidimensionalidade. Isso. Então, o ideal é sempre fazer a interação intrafísica e extrafísica. Exatamente, é isso? exatamente. É porque a gente percebe que uma das etapas na aula é a pesquisa em relação à interação com o campo energético, né, e a própria interação com os aparadores. Então, esse é um campo vastíssimo de pesquisa de como é que eu interajo com o campo, como é que eu percebo o campo, quais são as alterações dessa dinâmica do campo, quais são as informações que os aparadores passam para mim, como é que é passado, que tipo de ferramenta eles utilizam para passar as informações. E aí, a pessoa que está realmente querendo pesquisar isso, ela começa a ampliar, ela começa a ficar mais consciente disso. E isso ajuda a melhorar a questão da autoconscientização multidimensional dela em sala de aula. Essa é a ideia. Obrigada, Regson. Parabéns, está muito bom, hein? Obrigado. Regson, o verbete realmente ele instiga uma autorreflexão mesmo docente. Aí aqui na página 8, na fatologia, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é ali na 4ª linha, fatologia. O método crítico de autoaprendizagem didática. O que é exatamente o método crítico? É porque, assim, a gente não pode se dar por satisfeito quando você lê uma definição como o que é TACOM e o que é TARES. TACOM é a tarefa da consolação, TARES é a tarefa do esclarecimento. O aluno quer saber um pouco mais, e a gente também precisa saber um pouco mais sobre isso. Então, existe um conceito que é o conceito da reprodução. Então, se a gente se limita a simplesmente reproduzir conteúdo, a gente não está entendendo o conteúdo. E a questão da autorreflexão docente é que você comece a entender por você aqueles conceitos. E não que você reproduza os conceitos que são apresentados nos livros, né? Então, a partir do momento que você começa a ter criar essa metodologia de querer aprofundar, de entender através de suas palavras, você começa a criar métodos para isso. Entendeu? Essa é a ideia. Deixa de ser um repetidor só, né? Isso, você para de ser um repetidor para ser um agente retrocognitor, né? Como é que você pode melhor facilitar ou promover a recuperação de cônjuges dos seus alunos, né? Isso eu acho que é importantíssimo. Senão acaba sempre repetindo, né? Sempre repetindo. E aí, quando você não tem saída, você usa o argumento do Advaldo, né? Não, porque aí o Valdo falou e fechou. Ou então está no Advaldo, né? STW, né? É o STF. Não, é o STW, tá certo. E agora aqui, na Estrangeirismologia, página 7, poderia nos detalhar os conceitos reflection in action, reflection on action, reflection on reflection in action, trazidas pelo educador estadunidense Donald Alan Schoen. É porque o Donald Schoen ele tem um livro chamado Reflective Practitioner, que ele trouxe esses conceitos de reflexão para a ação, no caso, né, a gente pode ampliar, reflexão na ação e reflexão sobre a ação. E ainda tem a reflexão sobre a reflexão na ação, que seria a meta-reflexão. Então, aqui quando ele fala em... Cadê o instante? Tá. Ele fala na reflexão na ação. O que é reflexão na ação? Quando a gente está dando aula, a gente precisa estar exercitando essa questão da autoconscientização multidimensional, a questão da autolucidez, a questão do autodiscernimento. Então, você não está simplesmente transmitindo, né,
Se a Tânia estivesse aí, ela ia ficar feliz com isso. A gente não está transmitindo conhecimento, que é a questão lá da educação bancária do Paulo Freire. A gente está, na verdade, promovendo o aprendizado. Então, quando você está refletindo na ação com os alunos, você está pensando com os alunos. Você está flexibilizando aquilo que você realmente está ensinando. Então, quando você planeja uma aula, que você já tem algum conteúdo a ser ensinado, e o aluno traz uma realidade diferente, você se permite, naquele momento, flexibilizar. Bom, o que é exatamente que esse aluno precisa saber? E como a gente trabalha com o conceito de multidimensionalidade, na hora em que eu faço uma interação com esse aluno, e eu percebo que a necessidade dele está além daquilo que eu planejei, eu posso flexibilizar, né, e trabalhar um outro conceito que não seja exatamente aquilo que eu pensei. Essa é a reflexão na ação. A reflexão sobre a ação é depois que termina uma aula, eu vou refletir sobre aquilo que aconteceu, que é uma oportunidade de aprender, né? Eu usei uma abordagem correta? Aquele conceito que eu passei está certo? Será que eu entendi bem o que o aluno tinha colocado? E a reflexão sobre a reflexão na ação é uma meta-reflexão. Depois de algum tempo, você volta e você começa a fazer, então, uma leitura, né, ou uma análise de todas as reflexões, de todos os acontecimentos, para ver o que você realmente consegue aprender com isso tudo. O que precisa ser melhorado, o que você precisa confirmar. E por aí vai. Essa é a ideia da reflexão na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação. Na fatologia, página 8, 8ª linha, poderia discorrer mais sobre a concepção para-epistemológica da praxis para-pedagógica? Como funciona na prática docente? Porque assim, praxis, a gente está chamando de praxis para-pedagógica. A atividade é uma atividade docente, atividade contínua, autoconsciente, intencional, realizada pelo professor, que tem como objetivo a reciclagem, né? A reeducação, tanto dele quanto dos alunos e da própria atividade em si. Então, a questão da paraepistemologia que a gente vê é o estudo de como é que essa aula, como é que essa praxis, essa teática docente, ela funciona. Então, por exemplo, é muito fácil, eu vou lá, dou minha aula e vou embora. Mas eu estou procurando entender como é que essa aula funciona, porque a aula não é só uma aula em si. Existem milhões de coisas que acontecem nessa aula, os bastidores da aula, né? Então tem a questão da pré-aula, o que acontece antes da aula, tem o que acontece durante a aula e o que acontece depois da aula. Então, quando eu começo a estudar, quando eu começo a entender, quando eu começo a adquirir, processar o conhecimento dessa aula, eu estou fazendo paraepistemologia. Então, assim, em relação ao meu conteúdo, o que é o conteúdo de uma aula? Quais são os conteúdos que eu levo para essa aula? Eu não levo só o conteúdo que eu estudei, eu levo conteúdo meu, eu levo conteúdo das minhas vivências. Quando eu faço a transposição didática do conteúdo que eu estudei para aquele conteúdo que vai ser ensinado, como é que é essa transposição didática? Como é que eu faço para facilitar o conhecimento e a compreensão do aluno? E por aí vai, ou seja, é o estudo pormenorizado. E a minha aula aqui ainda tem a paralencologia. Ainda tem a paralencologia. As suas também tem? Tem também, exatamente. Agora aqui, fatologia, página 8, final da 7ª linha, de baixo para cima. Poderia relatar as extrapolações mentais somáticas? O que eu percebo é que, assim, quando a gente está refletindo, principalmente sobre a aula que vai ser dada, né, que é a reflexão para a ação docente. A reflexão na ação docente é quando ela está acontecendo. Então, quando eu começo a refletir sobre essa aula que vai ser dada, eu estou em contato com o conteúdo, eu estou em contato com a equipe extrafísica, e é interessante que nesse momento, e aí tem várias pessoas aqui que têm muita experiência, eu sei que Emmanuel é um dos meus exemplos dessa questão desses estudos aqui de praxis parapedagógica e tudo, que é assim, quando você está refletindo sobre a aula, você está em contato com os amparadores, vem informações sobre o que você vai abordar, não é isso? Coisas que são importantes que você aborde. E nesse momento você começa a ter ampliações e extrapolações mentais somáticas sobre conceitos que você pensa, mas esse conceito aparentemente não tem nada diretamente conectado à aula, mas ele tem em relação a alguma consim ou alguma consciex que estará presente na aula que vai ser ministrada. Essa é uma extrapolação. Na parafatologia, página 8, 3ª linha, poderia abordar o autoassédio mental somático? Autodesassédio, né? Autodesassédio mental somático. É essa a questão. Então, o que eu percebo é que quanto mais a gente reflete, porque na hora que você começa a refletir, você está ponderando, você está começando a questionar conceitos que estão fossilizados.
você está começando a questionar conceitos que você acaba adotando como sendo dogmas, como sendo verdades. E esse é o momento em que você começa a se desassediar mental somaticamente falando. Tá? Essa é basicamente a ideia. Agora, no verbete do DAC, página 61, poderia abordar a autocogniciologia. O autodiscernimento é o eixo da evolução consciencial e pode ser explosivo na destruição das ideias antiquadas, acarretando reciclagem inesperadas. A consciência intrafísica sempre respira e reflete para pensionizar. A consciência extrafísica apenas reflete para pensionizar. Assim, a vida humana exige maiores autorreflexões. A autocognição somente se consolida depois da autovivência do fato ou parafato. Agora, então, nós vamos ver o seguinte, que a gente tem que estar respirando o tempo todo para poder pensar. Quando a pessoa para de respirar, ela também para de pensar aí no cérebro. Ela morre, ela dessoma. Então, o problema da consciência intrafísica é o que nós estamos falando. Ela, então, precisa de maiores autorreflexões. Por isso que a gente tem a técnica das reflexões de 5 horas em seguida. Agora, isso aqui, como diria aí o João Paulo, vamos colocar aqui, obstáculo. É uma oportunidade disfarçada. A gente tem que saber usar a oportunidade. Isso é do manual de Mega Pensene. Agora, você não queria continuar com pergunta? Por favor, pode pegar. Aquilo ali é o microfone que está aí. Então, continuando ali na fatologia, Hegson, na 8ª linha você coloca também a evitação da racionalidade técnica no ensino. Pode explicar? É porque assim, dentro desse modelo de formação reflexiva, né, o que os autores nessa área, Donald Schoen, John Dewey e outros mais, aqui no Brasil, Selma Garrido Pimenta, eles comentam que existe um modelo de ensino que é o modelo da racionalidade técnica, né? O que é essa racionalidade técnica? É um excesso de tecnicismo. Então, assim, a gente tem isso na faculdade, onde durante os 3 anos e meio, os alunos de letras, que é a minha área que eu dou aula, eles aprendem teorias para resolver problemas. São problemas específicos, teorias específicas. Eles aprendem técnicas para fazer isso. Muitas vezes eles não entendem por que estão sendo utilizadas aquelas técnicas. E no final eles vão aprender um pouquinho de prática. Então, no racionalismo técnico, existe uma separação muito grande entre o que é teoria e o que é prática. E eles não conseguem fazer isso de uma maneira conjunta. Existe até um autor chamado Jacques Bousquet, que ele lançou fez uma analogia, que é como se fosse a escola de nadadores, onde as pessoas vão para lá e durante um ano elas vão estudar a natação, a fisiologia da natação, a anatomia da natação, a sociologia da natação, a história da natação no mundo, desde os egípcios até hoje em dia, tudo sobre natação. Só que tudo isso é feito através de livros, né, através de quadro e giz. Depois disso, elas vão observar as pessoas que nadam. Terminando o curso, eles são colocados para nadar em um mar bravo, dia de temporal. O que vai acontecer com os nadadores? Vão morrer. Então, assim, existe a questão da racionalidade técnica é que tudo é técnico. Não existe uma reflexão sobre aquela técnica que está sendo ensinada. Então, a questão é a evitação disso. Por exemplo, vou te dar um bom exemplo que a gente tem na Conscienciologia, que é a questão do MAP. Não é que o MAP seja um erro, na minha concepção, mas o professor ele não pode ficar limitado ao MAP. Então, na hora que ele usa aquele MAP, que é o manual de apoio ao professor, de uma maneira assim, eu só posso fazer o que está no MAP. Né? Então, isso é um tipo de racionalidade técnica. Por exemplo, eu já vi aula em que o professor ele vem seguindo a sequência do MAP e os alunos começam a perguntar coisas que estão lá na frente do programa. Ele vai resgatando aquilo. Né? Essa é uma questão de reflexão na ação. Opa, ele trouxe esse tópico, eu vou levantar e vou abordar esse tópico. Mas quando ele fala assim, não, só um minutinho, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, está na sequência. Ele não consegue fugir dessa sequência. Ele consegue falar, ele vai falar exatamente o que está ali no mapa, por exemplo. Ele fica preso. Né? Então, assim, na hora que ele começa a refletir sobre o conteúdo, ele se flexibiliza e ele fala mais sobre as suas autorreflexões, sobre as suas compreensões sobre aquele conteúdo, ele está fugindo desse modelo de racionalismo técnico. E aí, tanto é que a gente coloca aqui sobre a questão da racionalidade crítica, que é melhor do que o racionalismo técnico. Essa é uma concepção dentro da pedagogia moderna, né?
uma coisa que eu observo, por exemplo, em aulas de CIP, é assim, em que momento a gente deve... De qualquer maneira, a gente tem um MAP que é vamos dizer assim, um norte, né? Um norte. É um roteiro. Isso, tal. E que eu também não sou a favor de a gente ficar tão preso, senão a gente vira um robô, não precisava de uma pessoa dando aula ali. Mas, às vezes existe uma demanda. Então tem lá, não sei, 15 alunos. E existe uma demanda específica. E essa demanda tempo também. E eu também sou muito prudente em matéria de... aquela coisa de, depois da aula a gente conversa. Também eu não sou muito tanto assim disso. Acho que a gente não pode também ficar dando, né, coisas pontuais assim, depois da aula. Assim. Então, até que ponto aquela demanda que exige tempo, ela tem que ser suprida ou está faltando algum tipo de habilidade na hora da gente sintetizar para ajudar aquela pessoa, na hora de fazer atalhos para aquela pessoa? Ou então a gente deve realmente deixar algumas coisas ali, alguns tópicos do MAP, deixar de lado, pular por causa do tempo e para suprir essa demanda? Eu acho que, assim, eu penso que se a demanda surgiu no momento, aquele é o momento de você ajudar a pessoa. Surgiu, existe um campo propício para isso. Os amparadores eles fizeram um esforço enorme de poder oferecer a pessoa para que ela fique naquele momento, juntar a pessoa naquele momento com outras pessoas, para que ela seja assistida naquela necessidade específica dela. Às vezes, a gente pode vivenciar o fenômeno da miopia parapedagógica. A gente é míope. Está tudo facilitando ali para que ela seja orientada ou esclarecida naquele momento e a gente acaba perdendo aquela oportunidade. É lógico que a gente não vai se estender. Aí você tem que ter um pouco de bom senso também para não ficar só se dedicando àquela pessoa. Mas eu acho que a gente precisa atender naquela necessidade específica dela e continuar a aula, né? Eu já tive debates com outros professores por causa disso. Às vezes a pessoa começa a se dedicar, não, tem uma demanda, e depois deixa de lado o roteiro. Tem que ter uma harmonia, o discernimento do norteador, que é o MAP, com a demanda da pessoa. Mas, assim, eu acho que às vezes falta alguma habilidade do professor na hora de sintetizar, de saber fazer a coisa pontual, mas direto ao assunto, e sem perder as duas coisas. O conteúdo, que todo mundo está ali para isso, e a demanda, às vezes, que surge, que eu acho que também que é uma oportunidade que a gente não pode jogar fora. Você sabe que essa coisa da reflexão da ação que eu estava falando é basicamente isso. Quando você está refletindo, na sua pré-aula, você está refletindo sobre aquilo que você vai ensinar, você está conectado aos amparadores, vem várias ideias. Existe um conceito em plano de aula que é chamado de potential problems. São aqueles problemas que podem surgir. Assim como existe isso no plano de aula da pedagogia física tradicional, intrafísica, existe também essa concepção de eles soprarem, olha, podem surgir essas temáticas e você se prepara para isso. Entende? Então, assim, na hora que você tem um plano de aula, você tem um roteiro enxuto e você sabe que existe possibilidade de você ter que flexibilizar, fica mais fácil do que você entrar sabendo, não, eu tenho que seguir o plano de aula de A até Z e não posso me ausentar disso. Que aí, na verdade, acaba sendo até um monólogo, né? É você dando aula para você. Então, como é que é aula, palestra, né? Aula conferência, né? O advogado está dando aula lá e ele fala o tempo todo e acabou a aula. Não tem nem aluno, não interessa também, porque está dando aula para ele mesmo, né? Então, não é essa a nossa questão. Porque eu acho assim, o objetivo máximo da nossa aula, na aula de Conscienciologia, é fazer assistência, é esclarecer. Então, todas as oportunidades, elas são, assim, pontuais e importantes. A gente vê, Regrisson, que quando isso acontece, é a autodesorganização do docente somada à ausência do parapsiquismo. Porque a aula de Conscienciologia, qual é o diferencial dela? As técnicas são todas úteis, o MAP é fora de série, tudo pode ajudar, mas nada substitui. Sim. Então, você pode pegar o melhor roteiro, o melhor autor, a melhor citação, o melhor tudo, e não dar aula de Conscienciologia. Porque a aula de Conscienciologia, ela tem dois aspectos, a intraconsciencialidade e o autoexemplo. A pessoa só tem convicção e energia para falar do assunto se ela tiver vivência. Se ela não tiver experiência pessoal, ela começa a achar adornos para a aula. Os adornos podem ser até úteis, mas eles jamais substituem o conteúdo. Fica uma aula vazia. Então, quando o professor não sabe dividir timing, conteúdo, sim, cultura geral, inputs extrafísicos, ataques extrafísicos, intrusões no espaço parapedagógico, ele perde completamente o controle da aula, então ele começa a contar caso ou deixa o aluno monopolizar. Isso é falta de autodomínio energético.
Então, na base da docência conscienciológica, é o parapsiquismo somado ao autodomínio energético. Se trouxer uma cultura geral vasta de outras vidas ou dessa mesmo, ajuda bastante. Com isso, ele jamais atropela o tempo, ele fala no tempo, ele atende demanda, não tem monopólio, porque ele segura todo aquele espaço parapedagógico que é o campo dele, da intraconsciencialidade dele. Então, o campo parapedagógico é isso, é a manutenção pelo professor com uma equipe extrafísica toda atuando em conjunto. Então, quem não dá valor para essas variáveis, atrapalha, faz uma aula atrapalhada. Exatamente. Uma aula que não tem peso, não tem energia, não tem força. É mais ou menos por aí que eu vejo. Agora você vê também a questão da reflexão na ação que a gente tinha falado, é que tudo isso que a Malu está falando, ele só percebe se ele exercita esse tipo de reflexão, se ele está atento. Por exemplo, o professor que ele entra em sala de aula preocupado só com o conteúdo, o amparador pode estar até, dando uma dica para ele, não, presta atenção, faz isso, mas ele não ouve, ele está encapsulado no conteúdo, ele está tenso, ansioso, preocupado, eu quero que mais é que acabe a aula, porque enquanto ele não domina, uma coisa importante que a gente está vendo na prática pedagógica é que é assim, a coisa mais importante é o conteúdo, teoricamente falando, a primeira coisa. Enquanto ele não dominar o conteúdo, não conhecer o conteúdo, ele não sossega, ele não se aquieta mentalmente para ele poder entrar no outro aspecto, é como é que eu vou facilitar esse conteúdo, como é que eu vou dar essa aula. Na hora que ele sabe o conteúdo, ele sabe a didática de poder passar essa aula, ele vai para aquilo que começa realmente a caracterizar a aula de conscienciologia, que é o que a Malu falou, a questão da interação, da paracampipraxia. Eu acho que eu vi o Rui lá atrás falando, que é um conceito que a gente está trabalhando também, que é o terceiro item da praxis parapedagógica, que é a interação com o campo, instalação, interação, contato, o que está acontecendo. Na hora em que ele faz isso, ele abre uma chave para a multidimensionalidade em relação à atuação dos amparadores, que é quando acontece a parapreceptoria. Então, assim, se ele está conectado a isso tudo, a questão da interassistência, que é a coisa mais importante, ela sai naturalmente. Entendeu? Aqui no B, página 8, fatologia, a 12ª linha, a incerteza e a ignorância no papel de molas propulsoras na autorreflexão. Você poderia explicar, por favor? A incerteza, é porque assim, na hora em que o professor está estudando um conteúdo que ele não conhece, eu acho que ele precisa superar esse gargalo. Então eu lembro que tinha um tema no P4, eu acho que era P4, que era aquela escala harmônica, né? Não, série harmônica. Um modelo da série harmônica. O que eu via de professor pulando aquilo, porque ele não entende. Então, assim, ao invés de ele se auto-enfrentar e ele utilizar aquilo como uma mola propulsora para ele melhorar, para ele compreender melhor aquilo, ele foge do assunto. Então, o que a gente tem que buscar é, se o aluno traz algum conceito que a gente não conhece, eu quero entender esse conceito, eu quero superar essa minha deficiência. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso. Né? E não ficar assim, não, esse eu vou pular. Então tem assuntos que as pessoas acabam considerando assim como secundárias e ameaçadoras, né? Até a própria realidade docente, a autoridade docente dele. Então ele evita. Então o que eu estou sugerindo é que a gente use essas incertezas, essas ignorâncias assim, para fazer uma superação através da autorreflexão. Tudo bem? Hegson, aqui na página 10, em antagonismologia, você fala aqui do primeiro antagonismo, que é o antagonismo docente teoricão e docente teático. Às vezes, quando a gente fala em reflexão, dependendo da pessoa, ela pode ter a percepção que o professor reflexivo é aquele teoricão que fica sentado lá no sofá, planejando a sua aula, e pensando no conteúdo, nas ideias, e na prática ele não tem interação na sala de aula e nem faz essa assistência. Né, mais do desassédio. Aí eu queria que você falasse um pouco nessa diferença. O que é ser um professor teático, reflexivo e um professor teoricão? E a gente volta para essa questão do professor teoricão, por exemplo, que ele conhece todo o projeciologia, ele conhece todos os 700 experimentos, ele é capaz de até dizer, olha, projeciologia, capítulo 7, versículo 8, fala exatamente sobre isso. Agora a enciclopédia, não é mais assim. Então, assim, a ideia é que não adianta só ele conhecer o conteúdo. E ele repete, o teoricão é aquele que ainda repete exatamente o que está ali no livro. E o professor teático, a ideia é que ele vai, a questão da teoria com a prática, ele vai o tempo todo procurar refletir sobre aquilo,
colocar a opinião dele sobre aquilo, até questionar determinados conceitos que são apresentados, e até se dar ao luxo de dizer, olha, esse conceito eu estou tentando entender também. Isso, para mim, é um professor teático, porque ele está tentando entender o conceito, né? E o professor teoricão que a gente está colocando, esse antagonismo, é justamente aquele que sabe exatamente tudo, mas quando ele fala, você vê que existe um vazio naquilo que ele está falando. Ele não passa uma energia de que ele está refletindo. E é interessante que isso fica na cabeça do aluno. E, quer dizer, o aluno percebe nitidamente quando o professor está simplesmente repetindo o conteúdo. E quando ele reflete ou ele pensa sobre aquele conteúdo. Entendeu? Eu acho que essa é respondida, não? Sim, sim. Eu tenho uma outra colocação aqui na tecnologia, na página 9. Eu não encontrei aqui a técnica das 5 horas de reflexão. Eu não sei se você pensou sobre isso. Por exemplo, o docente, na sua pré-aula, ele passar 5 horas pensando sobre a temática da aula que ele vai dar. Eu não sei se... Eu pensei, fiquei pensando, você já pensou, se eu dou aula toda semana, 5 horas por semana, vai ser complicado, mas eu pensei. Mas é verdade. Ou, às vezes, Sim. até o seu próprio processo docente, Sim. a reciclagem que ele precisa fazer. Sim, tem razão, tem razão. Regson, aqui no B. Na página 8, em patologia, você tinha comentado com o João Paulo sobre a evitação da racionalidade técnica, né? E aqui na página 13, no item 22, você tem o raciocínio crítico. Você pode fazer uma diferenciação entre os dois? De novo, a racionalidade técnica dentro dessa concepção do modelo de professor reflexivo, da formação do professor reflexivo, é aquela aula que prima pelo tecnicismo, pela técnica. Tudo tem uma técnica, né? Então, assim, se você vai ensinar algum conceito, vai passar algum conceito, existem técnicas de apresentação de conceitos, né? Se você vai solucionar algum problema, existem técnicas de solução de problemas. E o raciocínio crítico é assim, tudo que os alunos trazem numa aula de Conscienciologia, cada caso é um caso diferente. Então, assim, como cada caso é um caso singular, é um caso único, e é um caso assim, de uma holobiografia específica, não existem fórmulas prontas, né, para você atender as necessidades específicas daquele aluno. Então, o raciocínio crítico ele vai trazer isso. É você parar e pensar assim, mas como é que eu posso atender especificamente esse aluno? Isso me chamou muita atenção na época que a gente fazia STP2 com o professor Val, que eu já comentei, as pessoas que já ouviram isso vão ter que ouvir de novo, que é a questão do abacaxi, né? Chegava alguém da STP2 e perguntava, professor Valdo, você acha que eu devo comer abacaxi? E aí ele falava assim, olha, abacaxi é excelente. Come abacaxi todo dia, porque abacaxi é muito bom. Não era abacaxi não, professor Valdo, era outra coisa, tá? Abacaxi é muito bom, que o Pedro perguntou. No STP2 seguinte que eu ia fazer, aí vinha lá uma outra pessoa e perguntava, professor Valdo, lá o Cláudio, você acha que eu devo comer abacaxi? Ele olhava para o Cláudio e falava assim, não, cara, abacaxi não come não, porque abacaxi realmente não presta, é a pior fruta do mundo. Isso me deixava encucado. Por que a mesma pergunta tinha respostas diferentes? Aí eu comecei a perceber que o que ele fazia, naturalmente, ele devia acoplar, penso eu, acoplar com a pessoa e ver assim, o que é necessário para aquela pessoa. E ele respondia. Isso tudo eu fui estudando. Então isso tem a ver com a questão do raciocínio crítico também. Né? Abacaxi faz muito mal, a propósito. Faz muito mal para o estômago. Devia ser super ácido. Super ácido. Se ter cuidado quem tem alguma coisa no estômago. Mas isso não acontece, professor Val? Acontece. As perguntas são as mesmas e as respostas são diferentes. São, mas agora eu começo vendo a holosfera da pessoa. Isso, exatamente. Vamos ver como é que fica. Isso. Agora aí entra sexo, idade, profissão e outra coisa. Quais os acompanhantes de ciência física, é importantíssimo isso aí. Isso. E por aí vai. Então cada um a gente faz aquilo que pode. Esse foi o modelo da questão da praxis, né? Por que mas a minha praxis aqui no online é quebrada. De vez em quando eles interpretam mal. Eles interpretam esses dias, porque às vezes por aqui não dá para você falar tudo que precisa, né? Tem certos temas que precisa de falar 2 horas sobre o tema para clarear bem. Não dá. Então isso fica mal parado. Às vezes a pessoa interpreta mal. Aí vem outra pessoa de outro lugar e pergunta, aí eu posso esclarecer mais um pouco. Esses dias mesmo aconteceu alguma coisa aí nesse sentido. Entende? Eu falei uma coisa e interpretaram outra. Depois eu interpretei aquela e eles interpretaram pior ainda. E por aí vai, é sempre assim. Tem que esclarecer. Agora, tem certas horas que o professor tem que ser mais taxativo. Tem. Não é isso?
É o jeito. Se posicionar, tem que se posicionar. Se posicionar. Não tem jeito. Mas você vê que eles são minhas cobaias, né? Obrigada. Opa. Não, estou ouvindo, não. Está ouvindo? Tô. Deu. Sim. Olha só. Voltando um pouquinho à questão do professor, do docente, né? Não vou falar teórico, mas o docente novato, que inicia a docência, ele está em aula, está trabalhando, transmitindo alguns conceitos, no entanto, ele ainda não vivenciou plenamente aquele conceito que ele está trabalhando. E isso gera uma certa insegurança, eu digo por mim, tá? Uma experiência que eu tive, e gera essa insegurança. Nas aulas treino, por exemplo, isso veio para mim. Como que é eu falar determinado conceito, eu estudei projeciologia, eu sei falar da teoria, mas eu não vivenciei aquilo. E aí gera uma insegurança, essa energia vem, ela fica. Que dica você dá, que orientação você traz para superar esse desafio aí nesse momento que você ainda está ali? Bom, se eu tivesse que vivenciar tudo que eu falo, eu não estaria aqui também, ia ficar difícil, né? Porque, assim, existem conceitos, aí é que é a questão da reflexão, mais uma vez, que ela entra. Porque tem conceitos que você começa e para refletir sobre esses conceitos, para ver se existe uma lógica por trás disso. E aí você trabalha a partir dessa lógica. Você entendeu? Então, por exemplo, entrevista lá com o Serenão. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Serenão. Tô correndo atrás, né? Mas, assim, é possível falar sobre isso? Existe uma lógica por trás disso? Existe. Então, aí que entra a questão da argumentação, a questão da lógica, de você começar a ver, assim, esses fatos aqui, essas questões, esses conceitos, esses construtos, eles têm sentido, eles têm lógica, e você raciocina em cima disso, você reflete em cima disso. E aí você tem argumentos para poder debater com a pessoa em relação a determinados conceitos. Não é que você tem que vivenciar tudo, não dá. Até porque quem está começando, é inevitável que quem esteja começando, ela vai acabar reproduzindo, vai replicar, né? E vai ser ainda vai fazer um pouco de imitação, digamos assim, até ela começar a descobrir como é que é o estilo dela, até ela começar a descobrir o que é exatamente aquilo. Tem conceitos que eu ainda estou começando a entender hoje ainda. Eu já falo isso há algum tempo e eu estou começando a entender melhor agora, através da reflexão. Então, não dá para você esperar que uma pessoa comece a dar aula e ela já tenha vivenciado todos os conceitos e ela já tenha refletido sobre todos os conceitos. Até porque a sala de aula é um grande laboratório docente para você começar a aprender e refletir e entender melhor determinados conceitos. Então, eu diria que tem mais é que relaxar mesmo e aproveitar. Eu sou Mercedes. Aqui. Opa, Mercedes. ¿Podría aclarar los dos primeros polinomios de la página 10? Página 10, primeiros, polinômio parapedagógico, discente e paradiscente. É esse? Esse é o primeiro e o segundo. Parapreceptor. Aqui a gente começa a ver o seguinte. Nas aulas que a gente está vivenciando lá, o nosso curso lá na Repreendência agora, que é o curso de formação de professores, a gente tem 10 disciplinas teórico-práticas e tem aulas de estágio, que a gente está chamando, onde no estágio as pessoas dão aula e as pessoas também observam aulas. Então a gente aprende não só dando aula, nós também observando essas aulas. E o que a gente tem percebido é que esse encontro aqui do discente com o paradiscente, ou seja, quando alguém está dando aula, a gente percebe que às vezes há consciências ali que são de curso intermissivo, que são alunos de curso intermissivo, que são paradiscentes, que estão ali para aprender também. Então, assim, na hora que você tem essa reunião de discente, paradiscente, você tem um preceptor e um parapreceptor da turma, da própria turma em si, isso traz para você várias questões para você refletir. Quais são os ganchos, por exemplo, que eu quero vincar nesta vida aqui, para que eu possa trazer isso em vidas futuras, por exemplo? Quais são os ganchos que eu trouxe do curso intermissivo, que eu preciso resgatar? Então, na hora que eu começo a ativar a minha reflexão sobre essa vivência, né, dessa parasociologia e dessa sociologia em relação a esses atores aí, isso tudo me faz refletir e várias fichas começam a cair. Então, essa é a ideia do polinômio. Está claro? E o segundo também, por favor. O segundo é o polinômio autoquestionamento, autorreflexão,
Autocompreensão, autoposicionamento. É aquilo que a gente está falando em relação a determinados conceitos. Então, por exemplo, tem conceitos que eles não estão claros na minha cabeça. Então, na hora que eu resolvo enfrentá-los e eu começo a me questionar, eu começo a refletir, isso vai trazer compreensão, obviamente, desses conceitos, e isso faz com que eu consiga me posicionar melhor em relação àquilo que está sendo falado. Porque o perigo é quando você pega um conceito que você fala, porque está dito ali no Projeciologia, está dito nos 700 experimentos, e alguém começa a perguntar, ou argumentar com você, ou a discordar de você, e você não consegue se posicionar porque você não refletiu sobre aquele conceito. Isso acontece. Tá? Então, assim, para você conseguir se posicionar, é importante que você tenha refletido sobre determinados conceitos. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante agora na formação docente. Fazer com que os professores reflitam, né, sobre determinados conceitos. Não só o que é TARES, tarefa de esclarecimento. Sim, mas o que é além de ser tarefa de esclarecimento? O que é para você isso? TACOM. O que é TACOM além de ser tarefa da consolação? É igual fazer assistência. Tá, e você pergunta, então, para que fazer assistência? Bom, essa aí já é difícil porque não está no livro. Então, isso mostra que a pessoa não parou para refletir sobre aquilo que ela está falando, né? Tudo bem? Tá bom. Regson, Marilza aqui no ar. Tudo bom? Parabéns, o verbete está muito rico, muito incentivador à docência, viu? Na página 10, em Paradoxologia, eu queria que você falasse um pouco sobre o paradoxo que você colocou aqui, que eu considero um dos momentos em que o docente fica mais em dúvida, gera mais insegurança até quando ele se posiciona e deixa passar o momento da intuição gerada pelo amparador. Porque aí eu vou voltar àquilo que a Malu estava falando aqui, né? A autonomia docente, a autorreflexão, ela promove essa questão da autonomia docente. Que é você pesquisar, você tem dúvida em relação a algum conceito, você pergunta a outras pessoas que já conhecem aquilo, você vai pesquisar em outros livros. Ou seja, você realmente procura entender de uma maneira plena, anatomizar aquilo que você vai procurar explicar. Agora, essa autonomia, ela tem um limite, porque se a gente fala em multidimensionalidade, a gente fala em amparo de função, amparadores, etc. e tal, é lógico que o professor ele não está sozinho, né? E esse aqui é o grande paradoxo, porque ele trabalha ombro a ombro com o amparador. Então, quanto mais ele conhece, mais ele precisa se disponibilizar para a equipe extrafísica para poder ampliar esse dicionário cerebral e paracerebral dele. Então, eu acho que isso é um grande paradoxo que a gente vivencia. Ou seja, a gente não pode correr o perigo de o professor ele começa a desenvolver muito essa autodocência, essa autonomia, e daqui a pouco ele se acha o tal, né? Então daqui a pouco ele começa a dar uma aula com show pirotécnico em sala de aula. Ele leva assim transparências 1000, ele leva 1000 recursos, achando que ele vai arrebentar e a aula dele sozinho. E acaba sendo uma aula. Aí o campo cai, né? Como o pessoal fala, né? Não tem campo. Então acaba virando uma aula da universidade, não uma aula de Conscienciologia. Né? Essa é a ideia. No meio do caminho, é verdade. Parabéns, obrigada. Obrigado. Regson, Tatiana de novo. Então, lá. Aqui na página 9, na efeitologia, tem o segundo efeito, que são os efeitos da rotina útil na autorreflexão docente no dia a dia, fora e dentro da sala de aula. Eu queria que você falasse um pouco como é essa rotina no seu caso de reflexão, como é que funciona? Porque começou assim, eu comecei a refletir muito sobre o que acontecia, os conceitos que eu trazia em sala de aula. E isso começou a mexer muito comigo. Inclusive, um dos momentos que isso mexeu mais comigo, que começou essa pesquisa, foi quando nós lecionamos o CPC lá no Rio. Eu, você, Fred e a Mabel. Porque o que a gente fazia é que a cada semana, a gente ia dar aula no final de semana, então, durante a semana, eu procurava vivenciar, e a gente falava sobre isso, vivenciar aquilo que vai ser dado no final da semana. Então, eu trazia essa reflexão para mim no meu dia a dia. Se eu vou falar de interassistência, por exemplo, o quão interassistencial eu sou durante a semana. Eu preciso ser teático em relação a isso. E a autorreflexão tem muito a ver com a questão da teaticidade. Então, assim, eu comecei a verificar que eu estava expandindo isso para o meu dia a dia. Então, não adianta eu ser professor de Conscienciologia, autorreflexivo, teático, em sala de aula. Eu preciso fazer isso fora de sala de aula também, porque não dá para você separar, né?
Então isso começou a ser uma parte do meu dia. Tudo que eu faço, eu reflito. Inclusive, eu começo a perceber que essa reflexão que eu faço, ela está conectada à aula que eu vou dar. A semana que antecede a aula, parece que tudo aquilo que eu vou falar, ela começa a acontecer no dia a dia. E isso não só comigo. Isso acontece nas aulas que a gente fazia lá no curso de formação, e as pessoas falavam assim, olha, essa semana eu ia falar sobre paradigma consciencial. Tudo que eu fazia, vinha a ideia do paradigma consciencial. Até que ponto eu estou vivendo o paradigma consciencial no meu dia a dia? Então parece que isso se expande. E isso é interessante, porque ela passa a ser uma coisa contínua. E aí eu acho que isso é o que desenvolve a questão da autoconscientização multidimensional. Porque se você pensar só na aula, preparei minha aula, por exemplo, eu acho que é um erro enorme do professor de Conscienciologia preparar a aula dele na véspera. Amanhã de manhã eu vou dar uma aula, então eu vou preparar minha aula hoje à noite. Está furado. Ele tem que preparar a aula durante a semana inteira. Ele tem que estar sempre conectado. Porque isso acontece com quem é professor. Quem é professor está sempre conectado à aula. Eu sou professor de inglês, então assim, durante a semana eu fico pensando, essa música aí vai facilitar a explicação que eu vou dar para meus alunos sobre preposição, uso de preposição em língua inglesa. Então assim, por que também não fazer isso em relação com a Conscienciologia? Né? Essa é a ideia do que eu coloquei aqui. Está claro? Tá sim. Só mais uma coisa aqui, rapidinho. Na fatologia, você fala do último item, que é o autoesclarecimento provocado pelo conteúdo apresentado nas aulas, debates e palestras conduzidas pelos professores nas aulas de estágio, nos cursos para formação de professores da reaprendência. Então, assim, o que eu senti falta aqui, né, no seu verbete, aí eu não sei como é que você pensa sobre isso, né? O tema do verbete é autorreflexão na docência. E eu senti falta aqui de você falar ou colocar em algum ponto a docência das demais ICs. Porque eu vejo que esse tema da autorreflexão, ele envolve qualquer docente de conscienciologia. Perfeito. Né? A gente fala das escolas conscienciológicas. Então, assim, independente da IC, eu vejo que esse processo da autorreflexão ele é essencial. Então, por exemplo, o próprio IPC, a Conscius hoje, com a conscienciometria, o próprio CAE, que é a tertúlia, que eu vejo assim, por exemplo, para os professores que têm mais vivência, mais experiência, eu acho que a tertúlia é um grande momento de autorreflexão, né? Concordo. Então, talvez encaixar isso em algum local aqui. Concordo plenamente. Eu vou falar, mas não justifica. Concordo com você. É porque o que eu observei aqui? A gente tem esse processo de aula de estágio supervisionado, onde as pessoas dão aula e a gente observa. E como você vai para atuar como parapedagogo, geralmente a ideia que as pessoas tinham é assim, eu vou lá porque é uma aula de treinamento. Só que uma aula de treinamento é uma aula de conscienciologia. Então eu comecei a perceber que nessa aula dita treinamento, que a gente está começando a chamar de aula de conscienciologia mesmo, o esclarecimento ele acontece. Então muitas fichas caíam para mim dos professorandos dando aula. Eles falavam coisas assim que eu pensava, gente, é isso mesmo, agora que eu entendi. E outra coisa, o estudo do campo é uma oportunidade para você estudar o campo, refletir sobre a questão da interação energética, refletir sobre a questão da atuação dos amparadores. E aí eu comecei a perceber que nessa realidade, que é a realidade que eu estou vivenciando, né, e aí como eu não estou vivenciando as outras ICs, eu fiquei sem esse material, mas você tem toda a razão. Eu comecei a perceber que não é só eu refletindo comigo, mas eu refletindo na observação da aula do outro também. E muitas vezes eu entendi, agora que eu entendi o conceito tal, porque o campo também propiciava essa questão da autorreflexão, entendeu? Mas bem observado. Reglisson, aqui no ar, aqui em cima. Pode, tá, nossa aqui bem aqui, ó. Oi. Então, você na página 11 faz um questionamento. Eu achei bem interessante, eu gostaria que você expandisse mais. O questionamento. O professor tem 10 anos de experiência. Isso. Dá para dizer que ele tem 10 anos de experiência ou ele tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? É porque, assim, o que a gente percebe? Lá na SOCIM, a gente vê pessoas que dão aula há 20 anos. E, inclusive, o caderninho delas é um caderninho amarelo, né? Que tem a mesma matéria que ela começou a dar aula 20 anos atrás. Então, assim, ela não mudou absolutamente nada em relação à realidade intraconsciencial dela e o próprio ensino dela. Então, esse questionamento que eu quero dizer aqui é o seguinte, a experiência em si, ela não ensina. O que ensina é quando você começa a refletir sobre a experiência.
Porque eu posso repetir um ato 10 vezes, mas enquanto eu não parar para refletir sobre esse ato, o que esse ato significa para mim, né? Quais são as como é que se diz, as reciclagens que esse ato traz para mim, eu não vou aprender. Então, o que a gente quer colocar é assim, quando você for dar uma aula, em primeiro lugar, uma aula de Conscienciologia, ela nunca vai ser igual a uma outra aula, mesmo que você fale do mesmo conteúdo. Você vai dar uma aula de paradigma consciencial. Você deu uma vez, é uma aula. Segunda vez, já é outra aula. Terceira vez, já é outra aula. E por aí vai. Primeiro que o próprio par-elenco já é diferente. A própria realidade intraconsciencial do professor também é diferente. Tudo muda, né? Então, assim, na hora que você começa a refletir sobre essas mudanças, na hora que você começa a refletir sobre aquilo que você aprendeu em relação a essa aula, a sua vida realmente já não é mais a mesma, a sua aula, consequentemente, não vai ser mais a mesma. Isso é aprendizado. Mas se você pega aquele MAP que você usa, vou dar aula de holossoma. Então, holossoma você tem lá a soma, os veículos de manifestação da consciência. Você tem o soma, você tem o energossoma, o psicossoma e mental soma. E você sempre fala isso. E você nunca muda. Você nunca muda a ordem, você nunca fala nada além disso. Ou seja, tem alguma coisa errada. Você não está crescendo, digamos assim, em relação àquele conteúdo. Entendeu? Essa é a ideia. Regresson. Oi. Aqui, do teu lado. Júlio. Eu tenho aqui, olhando a página 13, a caracterologia, item 4, eu fiquei curioso aí para entender essa parte das metodologias facilitando as autorreflexões. Você tem falado bastante coisa agora sobre a autorreflexão o tempo todo, né? Mas essa metodologia, você poderia expandir isso aí para a gente? Porque assim, o que é essa questão da autorreflexão? Então, por exemplo, uma metodologia que você pode desenvolver, alguém traz um conceito que você não entende muito bem, você escreve. Você escreve e você começa a partir dali usar setinhas. Olha, isso aqui me leva a entender isso, isso me leva a entender isso, isso me leva a entender aquilo. Tá, essa aqui é uma metodologia. Segundo, outra metodologia. Você pega um tema específico que você entende pouco e você começa a ampliar esse tema. Você começa a fazer associação de ideias em relação a esse tema. Essa é uma outra metodologia de autorreflexão. Uma outra metodologia, você tem um tema que você também não entende muito bem, ou que você quer ampliar, você começa a conversar sobre uma outra pessoa. Você começa a conversar com uma outra pessoa sobre aquele tema. Essa é uma outra metodologia. Uma outra metodologia, você lê um tema, você sabe que ele está mais ou menos, você vai dar aula sobre esse tema que você está um pouco em dúvida ou que você entende, mas quer ampliar um pouquinho mais. Durante a aula, porque para mim, por exemplo, quando eu quero consolidar alguma coisa, eu preciso falar sobre aquilo. Então eu tenho diversas maneiras que eu uso, diversas metodologias que eu uso para poder trabalhar a questão da autorreflexão. Não é só a autorreflexão de ficar pensando sobre isso, pensando. Até porque algumas eu preciso sentar, eu preciso escrever, eu preciso desenvolver aquele raciocínio para eu poder entender melhor. Então, assim, aqui eu já te dei alguns exemplos disso. Regresson, na página 9, em tecnologia, no último item, eu gostaria que você falasse um pouco como que os professores podem identificar as paratécnicas didáticas e parapedagógicas antes, durante e depois das aulas. Vou te dar um exemplo. A gente teve um professor que deu a primeira aula, ele estudou a aula dele, né, professorando, ele foi lá e deu a aula dele, foi uma boa aula. E ele pensou assim, bom, eu já estou sentindo que é fácil dar aula de Conscienciologia. E aí, a segunda aula, o que ele fez? Ele não preparou absolutamente nada, que ele falou assim, vou contar com o Amparo, né? Tinha muito Amparo, e o Amparo vai me dar uma dica do que eu tenho que falar. Quando chegou na segunda aula, ele não conseguiu desenvolver, as pessoas perguntavam, ele não conseguia falar exatamente o que era sobre o que era aquilo, e ele saiu assim, autoassediado, saiu frustrado em relação àquilo. Veio a terceira aula, ele falou, bom, agora eu vou estudar isso aí direitinho. Aí foi estudar a aula. Inclusive, ele ficou pensando na aula, estava vendo a televisão, de repente veio assim a aula quase que toda na cabeça dele. Ele foi lá, escreveu a aula. Veio, deu a aula para a gente, foi uma aula muito boa, por sinal. E aí uma coisa ficava me martelando na minha cabeça. Pergunta a ele se ele vivenciou alguma técnica, né, alguma paratécnica didática sobre a aula que ele deu. E aí eu comecei a perguntar, você teve alguma experiência durante a semana sobre isso? Ele falou, eu não estou me lembrando assim muito, mas você teve alguma coisa? Não, peraí, agora eu lembrei.
Essa semana eu tive um sonho engraçado. A aula que ele estava dando era sobre estados alterados da consciência. E ele tinha que falar sobre a diferença entre projeção lúcida e sonho lúcido, né? Então, projeção consciente e sonho lúcido. E aí ele falou, peraí, eu sonhei que eu estava fazendo o Enem. Mas aí, de repente, eu me toquei. Ué, por que eu estou fazendo Enem? Eu não sou formado, já fiz faculdade, eu não preciso fazer Enem. Nessa hora ele percebeu que aquilo ali era uma projeção. Aí, aquele sonho lúcido se tornou uma projeção consciente. Aí eu perguntei para ele, e aí, o que você achou? Rapaz, agora eu estou percebendo que isso foi uma técnica, ou uma paratécnica didática, me mostrando, assim, né, a relação, ou a diferença entre um e outro, um fenômeno e outro. Então, assim, ele não tinha percebido isso. Então, o que a gente procura fazer, quando as pessoas estão dando aula, e por isso tem a técnica da maiêutica, de ficar perguntando, é tirar da pessoa, fazer com que ela reflita sobre as experiências que ela teve antes, que ela tem durante a aula dela e mesmo depois, porque às vezes a pessoa não se toca em relação àquilo. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, deu uma aula, aí você pergunta, quais são os recursos didáticos que você usou? Aí a pessoa fala, não usei nenhum. Sim, mas você usou alguma coisa? Eu usei o quadro. O quadro é um recurso didático. O que mais? Fiz um esqueminha no quadro sobre o holossoma. Esse é um recurso didático. O que mais? Eu usei um livro. Então a pessoa não tinha se tocado que aquele ali é um recurso didático que ela também usa. E são recursos importantes para quem está dando uma aula. Tá? Se bem que tudo bem, concordamos que o maior recurso didático é o professor. Então, o objetivo é fazer com que a pessoa comece a trabalhar a questão da lucidez dela, do autodiscernimento dela, da autoconscientização multidimensional antes, durante e depois da aula. Tudo pode ser melhor esclarecido, pode ser melhor desenvolvido, pode ser buscado, né? Tem pessoas que falam, eu não estava nem lembrando. Quando você começou a falar é que eu lembrei que eu vivenciei uma técnica essa semana. Então é isso. Professor, quando o Colégio Invisível da Interassistenciologia estava na ativa, hoje está em stand-by, recebia muitos pedidos de TENEPS de pessoas conhecidas, até do meu grupo familiar, que residem no interior de suas propriedades, onde produzem alimentos. Não tem endereço com número de casa, só da região onde vivem. Então, repassava o pedido a todos os membros do colégio. Eles me diziam, mas tem que ter endereço completo, número de casa e tal. Essas pessoas que trabalham na lavoura, por não ter número de casa, não pode ter assistência em nossa TENEPS? Poderia comentar? Não, isso é bobagem, né? O processo é o nome da pessoa, indicar as características dela e coloca Fazenda da Encruzilhada e põe lá. Põe lá alguma coisa, né? O problema é esse, quilômetro tal, mais ou menos, ou se não, município tal, não é isso? Comarca. Faz mais de um ano que estou tentando chegar ao EV, mas nunca chego. Gostaria de saber quais as recomendações para o desenvolvimento do EV. Não, a melhor coisa que tem é você participar das dinâmicas parapsíquicas que nós temos aqui. Quando você puder, você dá um pulo aqui, que aí vai incentivar você rapidinho. É dinâmica, o laboratório, e vocês vão dar um jeito em você. Complementar. Ele é de Goiás lá, sabe? É bom aparecer aqui, é o melhor. Professor Val. Então, o mano que ele está tentando ver, ele está assim, ele está muito casca grossíssima. Vem aqui para dar um banho de loja, bom, né? Professor, aqui no DAC, no premisso, por favor, só fala lá na 6ª linha. Assim, exatamente assim, começa a criar imenso débito kármico coletivo envolvendo muita gente para os próximos séculos. O senhor costuma falar que para uma recomposição de um único homicídio leva cerca de 6 a 7 séculos. Nesses casos coletivos, como é que ficaria? Pois é, você pensa bem como é que ficam essas nações, esses países, essa coisa toda. Há muitos anos, o Brasil começou a fazer blindado e começou a vender para a África. E eles começaram a brigar e matar gente com esses blindados. Aí eles vieram fazer uma entrevista comigo e falaram assim, o Brasil está arranjando um débito kármico violento. Para o país. Alguma coisa vai acontecer com isso. Então, o senhor Depois disso, várias coisas aconteceram no Brasil. Já existe até governo paralelo em certos estados. Olha o que estão fazendo em São Paulo.
Mas em termos de recomposição... Sabe lá o que é isso? É reflexo. Matar os caras, isso tudo tem. Uma coisa puxa a outra. Além de causa e efeito, ela é matemática. Sim, mas em termos de recomposição, o senhor faz ideia? Porque para fazer um cálculo para uma pessoa... Recomposição é o tempo que tem com essa turma toda, tem que se mexer, né? Como é que faz? Olha o Brasil, como é que está. Olha o tanto de gente que eles matam aqui. Então ultrapassa séculos, são milênios. Agora, tudo começou lá com o Urutu, que era o nome que eles davam para o blindado, aquelas coisas todas. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, eles já tiveram lá o ataque lá daquilo. Aquilo não é pouco, porque eles vivem, tem umas 100 agências com processo de guerra no mundo inteiro. Aquilo ali, isso aí um dia pode acontecer alguma coisa. Julgaram bomba no fim do mundo, sei lá o que eles vão receber, ninguém sabe. Mas, olha, o negócio está aí, isso ainda não foi resolvido. São contas a pagar. Como é que vão ser? Aí já não se sabe. reveste, você vem contra o país, então, contra a nação. Vem contra aquele povo que mexeu com aquilo. Entende? Principalmente aquele grupo, as equipes, os especialistas do processo. Tá certo. Mas o voto isso acaba afetando o país como um todo ou especificamente o país como um todo, o Estado como um todo, uma equipe como um todo, uma instituição como um todo, um continente como um todo e por aí vai, e um planeta como um todo. Isso é inevitável, é a lei de causa e efeito, é só olhar. O pequeno é só elastecer, ampliar, etc., que dá o grande. Tudo é assim. Eu acho difícil escapar isso. Agora, ninguém fica sem receber o troco. Então, por exemplo, a lei de Italião, ela não deve ser feita por nós, mas a própria natureza é desse jeito. Não tem jeito. A lei de Italião foi copiada da natureza, mas de uma maneira draconiana, errada. Entendeu? A gente tem que perdoar, porque nós não temos poderio, nós não somos uma potestade para dominar isso. Entende? Então o processo é diferente. Agora, a natureza é difícil. Você mexeu, quase sempre cria problema. Aquilo cria, e eu penso que tudo isso é por causa de um processo de tactismo de vida e energia. A energia cria um automatismo da resposta, do retorno. É quase que inevitável, não tem jeito da pessoa fugir disso. Agora, por isso que é bom o contrário disso. Pense agora nesse processo funcionando a seu favor, porque você fez um ato nobre, positivo, construtivo. Então, a interassistencialidade é que eu falo, não existe assistencialidade, existe a interassistencialidade. Quem fez assistência é o primeiro a ser assistido. Então, é isso que a gente tem que tomar. Agora, quem fez a vingança é o primeiro a receber o troco. Não é a vítima. É o algoz. Isso é inevitável, não tem jeito não. Agora é muito difícil fugir disso. Tem jeito. Professor Valdo, complementando aí essa ideia, ali no verbete, na página 60, você poderia explicar um pouco mais a imaturologia como consequência da regressivologia? Não devemos apelar para o processo sempre regressivo do lacrimário. É um negócio de dor, sofrimento, dor, lágrima, choro, sabe como é que é? As carpideiras, isso tudo já era, né? Tal apelação ocorre devido à frustração da pessoa ao se ver menor, depreciada ou diminuída, em face de não entender determinada realidade ante o próprio ego. Sente-se totalmente insegura, solta no espaço, sem chão. Aí chora de raiva e até promove briga, inculpação de companhias inocentes com apelações completamente imaturas. Assim, a autoconflitologia se instala. A autoconflitologia é aquilo que eu falo, é o contrário da imperturbabilidade. Aqui a questão básica da apelaciologia é você apelar para uma emoção apelar imatura. Para aquilo que já passou, né? Da hora, que não interessa mais. É a regressão, é o problema de retornar o que não presta. Então, a apelação é justamente isso.
Agora, a apelação é um processo irracional, quase sempre. Por exemplo, você pedir socorro é uma coisa. Agora, isso que eu estou chamando de apelação não é pedir socorro, entende? É outra coisa. É a pessoa arranjar um expediente para tirar vantagem de alguma coisa. Agora, a lágrima é uma das coisas ruins que tem por aí afora ainda. O povo ainda dá muito valor para isso. Agora, por aí é que você vê que os poetas erram demais, né? Que eles exaltam sempre o processo emocional, o instinto das pessoas. Então, a poesia quase sempre é uma infantilidade de juventude transviada. Quase sempre tem juventude transviada nas poesias. Então, o processo é racionalizar e deixar o povo falar, esses que ficam danados da vida, que a gente fica falando sobre ciência. Entende? Mas é o jeito, é a racionalidade, é a lógica, é isso que nos interessa. Porque o mais nós já fizemos, não deu certo. Tudo isso que a gente já apelou para o negativo, para o sofrimento, para a sua emoção, para o instinto, não deu certo. Por isso nós não somos, muita gente já se transformou em serenão e nós estamos aqui como pré-serenões. Então, quando a gente apela, a gente está conectando ao assédio cada vez mais, né? Tá. E quase sempre é o seguinte, é porque a pessoa ela tem um autoassédio que mantém o heteroassédio. Quase sempre a apelação grande é isso. Então, por exemplo, esse choro não dá, né? Choro, você tem que ter cuidado com esse negócio de choro. Agora todo mundo bate palma, tem dó. É aí que tem a tarefa da consolação, é por causa do choro. Isso é tapiação. Muito, o senhor coloca que muito da apelação acaba nesse autoconflito. Aqui, nós não somos mais nem filhotes, nem crianças, nem sub-humanos. Nós somos adultos que temos consciência do que nós estamos fazendo. Então, para que choro? Por que a lágrima? Por que a consolação? Nós não precisamos disso. Temos que falar a verdade um para o outro, para mostrar o que é o esclarecimento, que negócio é esse. Agora, isso eles acham que é essa ciência. Não, isso é uma super ciência. É acima da própria ciência, porque aí na academia também está cheio de gente com isso, é um tal de rasgar seda um do outro, pega Deus, pega diva, e etc. Isso também é bobagem. Então, essa superficialidade é que a gente tem que dar um jeito. Temos que, clarear essa situação. Só complementando também ali, então, no adendo, na página seguinte, o senhor comenta da questão da reflexão, né? Que a consciência intrafísica, ela respira e reflete, enquanto a consciência extrafísica apenas reflete, tornando mais difícil a reflexão pela consciência extrafísica. Por isso que nós aqui nesse corpo, a gente precisa de refletir mais do que extrafisicamente. A primeira coisa que tem é que a gente perde os megacons, os cons magnos. Então isso tudo já é um desfalque da nossa realidade, da nossa personalidade, da nossa consciência. Então é necessário refletir mais para a gente recompor aquilo que falta. Nós estamos numa condição menor, então precisa de ampliar isso aí. Para ampliar, precisa de haver mais reflexão, pensar, ponderar, qualificar o problema de pensamento. Então, melhorar os nossos pensamentos, esse é o caminho. Tem sua lógica. Aqui no B, por favor, na enciclopédia, página 10, em fobiologia, superação da descrenciofobia, e logo em seguida em sindromologia, na terceira linha, o descarte da síndrome da mentira. Você poderia esclarecer ou ilustrar com algum exemplo? Oi. A superação da descrenciofobia, que a ideia aqui é que, às vezes, a pessoa tem medo de usar o princípio da descrença. É estranho falar isso, né? Mas é assim, medo de se livrar, quer dizer, do princípio da descrença, porque na hora que eu for aplicar o princípio da descrença, eu vou ter que bancar, eu vou ter que me posicionar em relação àquilo que eu estou falando. E aí, obviamente, que isso vai exigir de mim autorreflexão, posicionamento, pensar, refletir sobre aquilo que eu estou colocando, né? Por isso que eu coloquei como superação da questão da descrenciofobia. Ficou claro isso? Hein? Tudo bem? É porque, assim, a gente tem uma tendência
eu estou falando assim, isso é lógico que pode ser uma situação hipotética ou não, mas o professor ele está explicando o conceito, aí o outro discorda, aí ele banca o conceito, aí o outro discorda, aí ele fala daqui a pouco assim, ó, não acredita em nada, tenha suas experiências pessoais. Então, na verdade, ele acaba usando até o princípio da descrença como uma desculpa para a falta de reflexão dele. Ele não quer refletir sobre aquilo, entendeu? E ele usa o princípio da descrença como uma desculpa. Aí ele foge do debate, na verdade. Regson, antes de você responder a outra, eu posso dar um exemplo desse do princípio da descrença? Sim. Tá bom, meu microfone? Tá, né? Eu estava fazendo um curso de oratória uma vez, até lá no meu trabalho, e aí a gente tinha que fazer, cada um tinha que ir lá e falar de qualquer assunto, 5 minutos, não lembro quanto tempo era, de qualquer assunto que a gente quisesse. E aí eu fiz uma mini apresentação, né, da Conscienciologia e falei do princípio da descrença. E aí a pessoa que estava dando o curso, né, claro, não era da Conscienciologia, a única observação que ele falou da minha apresentação foi que era muito perigoso eu falar aquilo, porque senão tudo que eu tinha falado ia ser desconsiderado. Então eu acho que quem não é da Conscienciologia não entende o princípio da descrença. Não, mas você falou um monte de coisa aqui, depois falou que não é para acreditar nem no que você mesmo está falando. Então, as pessoas não entendem o que é o princípio da... Também eu falei tão rápido, né? Era 5 minutos para falar de Conscienciologia, princípio da descrença. Então, acho que tem isso, né? De você estar desacreditando aquilo que você mesmo está falando. Mas, para mim, tem toda lógica, mas para algumas pessoas não tem. Roberta, o princípio da descrença é um princípio científico. A ciência foi toda edificada em torno disso, da prova, da demonstração. Mas o cientista não dá aula assim, não acredite nem no que eu estou falando, tem essas experiências pessoais, né? Um cientista normalmente não fala isso. E a gente fala realmente para a pessoa experimentar, porque ela não precisa ficar acreditando no sentido de simplesmente acreditar na gurulatria. Alver Bertol, Sinergismologia, página 8, terceira linha. Favor aprofundar o sinergismo das autorreflexões coletivas. Aí já está falando das reflexões, não é só de uma pessoa, é de todo mundo. Porque na ideia é assim, né? Na hora que você começa a fazer suas autorreflexões e você faz isso com outras pessoas, porque a ideia realmente é dar força a essa questão do conceito. Então você chega, faz uma reflexão, faz essa com outro grupo, uma outra pessoa e uma outra pessoa. Então a gente começa a fortificar, a consolidar determinados conceitos, que podem até virar verpões, né? Então, na hora que você chega a uma conclusão, o outro chegou àquela conclusão também, o outro também chegou à conclusão. Então, você começa a fortificar a ideia, você começa a consolidar e dar mais força realmente àquela ideia em si. Agora, hoje em dia, eles estão fazendo muito formação docente com reflexão coletiva, onde a gente assiste uma aula e todos vão refletir sobre aquela aula para ver o que eles entenderam em relação a isso. E isso acontece, inclusive, também no nosso curso, né? Não é só uma pessoa que reflete sobre aquilo, são todos nós que estamos refletindo para ver o que a gente aprende e começa a entender melhor sobre determinado conceito passado, ou sobre a questão não só a questão conceitual, mas a questão também da energia, a questão do amparo. Então, por exemplo, quando a gente percebe assim, teve uma aula bem interessante, que uma professora estava dando aula e daqui a pouco uma pessoa mudou de lugar. E aí, depois a gente perguntando assim, como é que foi sua aula, etc e tal, blá, blá, blá. E ela comentou que ela tinha jogado uma energia numa pessoa. Ele também comentou que ele sentiu alguma coisa e ele quis mudar de lugar. E uma outra pessoa também percebeu isso. Então, essa reflexão coletiva corroborou o fato. Que, assim, a questão da energia fez com que realmente a pessoa mudasse ou quisesse ir para um outro local, não sei. Mas, assim, a questão é, se várias pessoas refletem, aquilo ajuda a confirmar ou corroborar um fato em si, ou um parafato, né? Regson, tudo bem? Marlo, algumas propostas também interessantes para o professor muito teórico, ele fazer, assim, pelo menos uns 10 acoplamentários, porque a parapedagogia no acoplamentário, nas dinâmicas parapsíquicas, a paradidática é muito séria. Uhum. Se a pessoa faz o curso visando isso, ela vai perceber que a equipe extrafísica desses cursos práticos, ela é toda voltada ao desenvolvimento do docente, se ele sabe aproveitar. Uma outra técnica radical, que foi recomendada pelo professor Valdo, eu tive a oportunidade de usar, é a técnica da sala de aula, da sala vazia, aula de sala vazia. Ou seja, foi marcado o seu curso, não tem aluno. Você vai para a sala de aula e dá aula. Esse é ótimo. E dá aula toda, completa, aumenta o seu diálogo com a equipe extrafísica, você
pode interagir em vários contextos, porque você está com um nível de autonomia e liberdade maior. E como reflexão, não vejo uma coisa igual, porque você fica na sala de aula só com a equipe extrafísica, dando conteúdo, exercitando esse conteúdo na sala de aula. E em Buenos Aires a gente tinha várias oportunidades de fazer isso, porque não tinha aluno. Então era uma condição excelente. Se a pessoa quiser ir para lá... Espanhol. Claro que em espanhol. É uma excelente oportunidade para recuperação de cons e tudo mais. Então lá era muito comum a gente ter a aula marcada no horário e só ter o professor. Então, é uma condição ótima para testar o que a pessoa leva a sério, que a nossa aula é multidimensional, se ela é de fato multidimensional. Ajudou bastante, e eu formei os professores lá com essa ideia também, eles adotavam essa técnica. Essa é uma boa técnica, já aconteceu comigo. Regras, eu queria retomar a pergunta queria fazer uma segunda pergunta. Aquela que a gente interrompeu lá, da síndrome da mentira. Descarte da síndrome da mentira. Pois é, essa é uma coisa interessante, porque assim, na hora em que você começa a refletir e você começa a ver a questão da coerência, né, que você precisa ter quando você está em sala de aula, você está falando multidimensionalidade, a coisa é muito séria, né? A questão do exemplarismo também é muito séria, porque os alunos percebem isso. Então, os alunos percebem quando você está falando de um conceito, por exemplo, que você nunca vivenciou e você está dizendo que vivenciou, ou que você está falando de um conceito que você também não refletiu sobre aquilo direito, que você leu mais ou menos. Isso é o percentual de falsidade que chama. Pois é, exatamente isso. Então, você começa a se auto-enfrentar e a auto-reflexão faz com que você realmente assuma essa posição. Ou você sabe ou você não sabe, né? É melhor você dizer até melhor, eu não sei, nunca vivenciei, do que você começar a enrolar. E isso é percebido. Então, uma questão da auto-reflexão faz com que, peraí, eu não sei isso aqui, mas eu quero entender, eu quero aprender. Essa é a ideia, tá? Roberto, ia perguntar? Tá. Valdo, aqui no ar, no DAC, aqui no argumentário, na regressivologia, eu não consegui compreender aqui as duas últimas linhas. Você poderia explicar melhor? Deixa eu ler aqui para você. Quando a pessoa tem parapsiquismo e é observadora, todo mundo pode virar criança para ela, não importando as faixas etárias. Essa pessoa precisa ter paciência e buscar ajudar, seja de modo individual ou coletivo. A razão pela qual insistimos na questão da prioridade, da aplicação do autodiscernimento mental soma e em manter o exílio da lágrima é a frequente regressão da consciência. Então, vamos entender. Com o parapsiquismo, você começa a ter uma visão muito maior, que é a cosmovisão. E você vê os reflexos dos atos das pessoas de uma maneira mais ampla e com maior profundidade. Porque você vê aquilo repercutindo extrafisicamente. Porque nós somos de diversas dimensões, nós somos multidimensionais. Agora, as pessoas, no normal, elas veem só a pessoa aí nessa dimensão. Ela não vê o resto. Ela não vê que tem uma holosfera na pessoa, no ambiente, no holopensênio, nos objetos, em toda a parte. Então, com isso, ela vê muita reação infantil de muita gente o tempo todo. É o que eu estava falando, por exemplo, o negócio da lágrima. Uma das reações mais infantis que tem é a lágrima. Entende? Por exemplo, o serenão, ele não precisa de chorar nunca. Por isso ele é sereno. O que eu tive dúvida aqui é o seguinte, você falou aqui no final a frequente regressão da consciência. Você quer dizer com a lágrima ou exílio da lágrima? Eu não entendi. Não, é o processo exílio da lágrima. Nós temos que exilar a lágrima, acabar com isso. Deixa que o outro que quer chorar, você deixa de chorar. Mas procura esclarecê-lo. Mas você tem que se mandar para aquele lugar. Mas ou seja, a frequente regressão aqui, a frequente regressão que você quis dizer aqui é da lágrima, né? É o exílio da lágrima. Você exilou a lágrima. Você já me viu chorar? Você já me conhece há quantos anos? Oi? Quantos anos você me conhece? Já tem um bom tempo, né? Pois é. Então, agora, você já me viu chorar? Não. Pois é. Não que eu sinto. O meu lacrimário é mínimo, praticamente não existe. Você está entendendo? Então, isso é bobagem.
Então a regressão aqui é a lágrima, no caso, a regressão da consciência. Total. Agora, o exílio é você mandar a lágrima para aquele lugar. Certo, tá bom. Sim. Eu chamo escambau. Professor Valdo, sim. Aqui, você está dizendo que não chora. Agora, quando você se emociona ou quando você se sentimentaliza, né? O que acontece? Não, eu acho que não tem tanta emoção mais. Tudo que você pensar já aconteceu. Como? Tudo que você pensar, às vezes, já aconteceu. Esse baratinho de todo dia não tem mais novidade. Agora, veja, a imperturbabilidade chega aí. E é essa que a pessoa começa a pensar na transafetividade. A equilibriologia se instala. Aí o processo, ela começa a querer ver detalhes, minúcias, racionaliza, sutilezas das realidades todas. Aí ela começa a se interessar muito mais pela transcendência da consciência. Então, ela já não quer ver só consciência, ela quer ver a consciência que está dentro da consciência. Quem é? Por quê? De que modo? Aí começa a aparecer esses fenômenos todos que a gente conhece. Por exemplo, um dos primeiros que ela vai ver é a personalidade consecutiva. Agora, no normal, começa a ver, ó, do jeito que eu estou vendo você, ó, toda a sua aura, olha lá, está aumentando, diminui, a gente vê tudo daqui. Agora, isso é que interessa. Aí você começa a ter o processo de exteriorizar energia, o parabanho energético que a pessoa sente. Esses dias aí o processo nosso tem rompimento do psicossoma. Então, isso é inevitável. Agora, para isso, é necessário ter um certo equilíbrio, pelo menos um equilíbrio mínimo. Agora, se a pessoa chora à toa, não adianta nada. Uma pessoa está vendo a novela, daqui a pouco começa a chorar. Está vendo um filme, então ela tem que tapar o rosto, porque não pode ver. Isso tudo é muita criança ainda, não tem maturidade. Nessa questão envolve vamos chamar assim, a culpa de trazer ou de se ver nas... mais o processo de afeto maternoso, você está entendendo? Subhumano, psicossomático, de consolação, ou a pessoa que está com cotoveloma e não abre o jogo. Sim. Então ela tem aquilo como se fosse uma mágoa, um ressentimento, ela chora. Todo mundo está pensando por alguma coisa e é outra, e ela não fala o que é. Ela deixa de pensar em si. Então há muita desculpa em matéria de lágrima. Há muitas lágrimas que estão mascarando uma coisa muito mais séria do que aquilo que a pessoa está aqui, ó, que a gente está pensando que é. É a lágrima de crocodilo, tem muito disso. Tá bem. Obrigada. Então o negócio é esse, vamos pensar no esclarecimento e deixar de lado a consolação, porque consolação já era. Deixa para quem precisa, quem gosta, etc. Vamos deixar. Mas vamos pensar em esclarecer. Resumindo, então, esse apelo é não apelar para uma reação infantil, como o senhor estava comentando da lágrima, isso. E nem reação infantil, uma reação subhumana, uma reação instintual. É assim que o negócio dá para trás. Então, por exemplo, vamos falar a verdade com a pessoa. Você está comendo demais, você vai levar você numa bulimia, ou se não, você não está comendo nada, você vai ficar com anorexia, e por aí vai. Temos que abrir o jogo de um lado ou do outro. Fica no meio termo, dá um jeito, vamos equilibrar isso aí, por que não? Agora, ó, as pessoas, elas são conscientes, elas sabem o que querem. Agora veja, repetir mais uma vida em pleno século XXI, nós já estamos vivendo a era dos serenões. É muita coisa que tem. Agora, com essa fartura toda da vida, é um problema. As nossas vidas nunca foram tão fartas como atualmente. Aqui a ideia que o senhor coloca é você reflete, age, volta a refletir, volta a agir sem... Agora, deixar de apelo, né? Apelação, chega. Não há mais espaço para isso entre nós, por exemplo, não tem mais isso. Agora, o que é a religião? É apelo. O que é a poesia? É apelo. O que é a própria filosofia? Uma opção de coisa ainda é apelo ainda. Isso tudo tem que acabar. O que é a guerra? É apelo. Então, dá para resumir que... Outra coisa, o que é nacionalismo? É apelo. Até o nacionalismo, a gente tem que abrir o olho com isso.
A pior coisa da humanidade hoje é o apelo. Pois é uma das piores coisas que tem. É a apelação. Agora, a apelação tem todas. A mídia é dominada pelo processo de apelação. O que é a propaganda? A propaganda é uma informação glamourizada. Edulcorou a informação, é uma propaganda, é a publicidade. Isso tudo aí tem que abrir o olho. Agora, por exemplo, isso é época. Natal e fim de ano, Réveillon, amanhã é o último dia, tal. É o apelo comocional, né? Já viu, né? Esse tudo é apelo. Abra o olho com esse negócio de apelo. Agora, a vida, ela é instintiva e animal. A criança, a hora que nasce, ela chora. Aqui não é apelo. A voz da criança, a linguagem dela, do recém-nascido, é o choro. Ela é normal. Mas veja, um adulto, eu, por exemplo, com barba, vou chorar? Eu acho que eu já não sou mais recém-nascido. De certa eu forma... não preciso de mamar. Aqui, eu não preciso de mamar. De certa Professor, o senhor fala que, na época, né, que o senhor era mais jovem, tinha uma miséria muito grande, faltava tudo. E hoje não. Hoje é o contrário, né? Já tem essa fartura. Pois é. Agora, né? isso melhorou para um lado, piorou para o outro. Pois é. E isso é ambíguo. Ajuda para um lado, piora para o outro. E como conviver com isso? Entendeu? Discernimento, com bastante equilíbrio, nada de choro, nada de mágoa, perdoar todo mundo, vamos ajudar. Urbi et orbi, quer dizer, universalmente, universalismo. Vamos fazer a mega fraternidade máxima. Não só nessa dimensão, mas nas outras também. Então, por exemplo, nada de estar brigando ou estar tão com às vezes, até raiva que a pessoa tem do assediador. Não é por aí. Abençoa ele. Ame o assediador. Ele precisa de assistência. Agora, não tem consolação, não, tem que esclarecer. Dedo no paranariz dele, olha. Colocar o dedo e mostrar a realidade. Deixa de ser boboca, não fica com isso, não, você está perdendo tempo. Você não é feliz com isso, você não se sente bem, isso não te dá equilíbrio. Que besteira é essa? Você quer ter uma vida assim negativa sempre? Isso é negativo, não vale a pena. Tem que explicar o caso. Aí as pessoas vão deixando, vão ver que tem gente que é mais feliz com isso. Então, a verdadeira tranquilidade, ela nem passa assim na conversa, ou ela não é explicitada. A pessoa tem que estar observando para ver quem é que é tranquilo. Tem que observar. Que às vezes o próprio tranquilo não quer mostrar que é perante os outros, para não criar problema para os outros, não é para ele. Ele já superou aquilo, ultrapassou. Ele sobrenada o processo. É o que eu chamo de sobrepairar. Então, de certa forma, o nosso planeta ainda é um grande hospitalão, de certa forma, devido ao grande nível de apelação. Olha, o que eu vejo é o seguinte, o meu padrão de comparação e a minha unidade de medida é a Comunex evoluída, avançada. Então, a gente vê como é que as consciências são lá. Então, eu olho como é que é aqui. Dou os descontos do processo nosso, da intrafisicalidade. Isso que você fica nessa infraestrutura menor da própria vida. Negócio de respirar sem parar, etc. Tal. Então, a gente passa por um aperto nisso aí. Você dá o desconto e vê. O que eu posso ser igual àquela consciência? Aos 14 anos eu já pensava nisso. Agora, a primeira coisa, uma pessoa pensar assim, tem uma dificuldade enorme. É a pessoa que, em primeiro lugar, ter ido lá numa consciência, numa Comunex avançada. Segundo, ela ter lembrança disso. As duas coisas são difíceis. A primeira, um monte de gente nunca foi lá. A segunda, a maioria não tem memória nem aqui para saber o que ela comeu anteontem de manhã. Então, como é que ela vai lembrar das coisas? Então, a gente vê toda essa fissura que tem aí o tempo todo. Então, vamos entender o povo. Nada de se colocar por cima de todo mundo. Não. Você sobrepaira as coisas ruins, mas você não fica por cima dos outros. Agora, o ideal, se for possível, fica igual. Se não for possível, fica under, de baixo. Entendeu? Para ver se há diálogo, interlocução, dialética, comunicação. É o jeito. Enfim, convivialidade. O senhor coloca aqui o argumento como demonstrativo lógico, né?
Esse demonstrativo lógico. Demonstrativo lógico, nós estamos mostrando tudo na base de fato. Homicídio pessoal ou homicídio coletivo. O processo, por exemplo, do século XX e o século XXI. O problema da consciência intrafísica e a consciência extrafísica. São tudo antipodias. São tudo cotejos de processos contrastantes. É de propósito, para a pessoa pensar. Através de fatos e parafatos mostrar... Aí tem 3 conceitos contrastantes, e tem 30 itens para a pessoa pensar. Quais são os itens? Por exemplo, é isso que eu falo. Mas eu vou falar os 30 que tem aqui. Lei do retorno, o Estado como nação, homicídio pessoal, homicídio coletivo, a África, século XX, século XXI, exílio da lágrima, agora autoconflitologia, consciência intrafísica, consciência extrafísica. Agora, tem mais uma série aí de ideias, que são essas ideias que estão nas linhas completas que tem aí. Aí não tem ponto e vírgula, tem ponto final. Cada linha dessa, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem, ao todo, tem 9 dessas frases curtas no meio desses textos aí. Entendeu? Tudo para chamar a atenção do problema. Agora, eu vou colocar aqui ainda mais uma porção de megapensando vocabulários para ampliar o processo. Então, por exemplo, nesse aqui, na introdução eu vou pôr, o passado pesa. Nesse da regressivologia do argumento eu vou pôr, inexiste sentimentalismo, vamos dizer, maduro. Não tem. Todo sentimentalismo é imaturo. Outro, reflexo significa devolução. Tudo que reflete porque tem uma devolução. Obstáculo é uma oportunidade disfarçada. As pessoas às vezes não dão valor para isso. Agora, ó, nós gostamos demais do seu verbete, esperamos mais uns 200 verbetes do lado dele, tá certo? 200, tá ok? E eu peço a nossa doutora para ajudar nessa situação, fiscalizando o andamento dos 200 verbetes. Pode ser? Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 110 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Luci, Semana de Escrita, Loche, Balanço Existencial, Lane, Congresso Autopesquisologia, Malu, Debate CAEC e Tiago, Oficina de Férias Evolucim. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. O meu recado é para os amigos e amigas da Enciclopédia, e para aqueles que estão refletindo na possibilidade de também vir a serem amigos da Enciclopédia. Então, para quem fizer a renovação ou adesão ao programa durante o mês de dezembro, vai estar concorrendo a uma câmera digital semiprofissional da Canon. É o modelo PowerShot SX50, recém-lançada. Então, a pessoa que fizer a sua renovação ou sua adesão vai poder participar desse sorteio. E aqueles amigos que já têm a sua assinatura em dia vão concorrer também a outros prêmios. Por exemplo, nós temos uma vaga para o próximo Balanço Existencial, que vai ocorrer no mês de fevereiro, e também o curso Assistência de Destino, ambos da Apex. E um curso com Sincobaia, que é da Conscius. Então, para fazer a sua adesão, basta ligar para a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. É fácil, gente. Está online, está todo dia, né, disponível das 8 até as 6 da tarde, inclusive domingos e feriados. O pagamento pode ser feito também em cartão de crédito e até 12 vezes. Também pode ser feito pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e os teletertulianos para estarem agora no mês de janeiro, de 14 a 18, de segunda a sexta-feira, em 2 horários para o curso Imersão na Escrita. Esse curso, ele tem o procedimento pela manhã das 9 às 11h30 e depois da tertúlia,
das 15 às 17h30, no discernimento. Aproveitando o campo mental somático para pôr em prática a sua escrita, uma forma de trazer também ideias, neo-ideias. Compareçam, porque no Uniescom está disponível para qualquer tipo de dificuldade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, 2013, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, conquistas, realizações, desde o nascimento até os dias de hoje. E, a partir daí, elaborar um plano de ação com as metas que quer alcançar nos próximos anos, com a finalidade de melhorar a sua performance e o seu desempenho na Proexis. Para isso, dentro do curso, que são 4 dias intensivos, nós vamos contar com uma série de atividades e apresentações. Só para dar destaque aqui a algumas, nós vamos ter a professora Mabel Teles, que abordará o tema Holobiografia do Zéfero. A partir de 18 entrevistas com o professor Valdo, ela vai apresentar uma síntese da holobiografia do Zéfero. Também vamos ter Proexis e Judaísmo, com o professor Alexandre Zaslavski. Em busca do empreendedorismo pró-evolutivo, com o professor Rion Braga. Vamos ter o talk show com o professor Nário Takimoto, onde toda a turma poderá fazer uma bateria de perguntas, utilizando o professor Nário Takimoto como cobaia, estudo de caso para a questão da Proex. Vamos ter também Maxi Dissidência do Islamismo, com a professora Sheila Ali, que abordará a condição dela de quase gestante bomba. E ela vai trazer, então, essa experiência e uma abordagem já conscienciológica. Infiltração cosmoética na África, com a professora Juliana Costa, que, segundo o professor Valdo, se encontra numa condição de infiltrada no trabalho que ela vem fazendo hoje na África. Nós vamos também poder estudar esse conceito, que é um dos conceitos de ponta da Conscienciologia. Então, convido a todos, Balanço Existencial de 9 a 12 de fevereiro, que é a semana do Carnaval, de sábado a terça-feira de Carnaval. E no dia seguinte, dia 13, nós vamos ter o curso Assistência de Destino, cuja proposta é a pessoa entender mais esse tipo de assistência, que consiste em determinados momentos de transição, mudança ou situações críticas de decisão que vão repercutir na vida da pessoa dali para frente. Por exemplo, uma mudança profissional, uma mudança de residência, de cidade, país, uma situação crítica em que a pessoa tenha que se posicionar perante a família. Então nós vamos abordar essa temática, Assistência de Destino, um curso inédito que será ministrado por mim, Laene Losch. Contamos então com a presença de vocês. Muito obrigado. Para mais informações, CAEC na recepção ou no site www.apexinternacional.org. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui, a Melissa, para fazer a divulgação do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia do IIPC. Esse congresso será realizado nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013, no Hotel Bourbon Cataratas, aqui em Foz do Iguaçu. Nós convidamos todos a participar e contribuir com suas autopesquisas e também com a presença de todos. As chamadas de trabalho estão do lado de fora do tertuliário e a temática desse congresso será a Max Proex Grupal. Então, no ano que vem, no ano de 2013, o IIPC estará comemorando 25 anos e, juntamente com isso, estaremos comemorando também a 15 anos de utilidade pública federal, que para nós é muito importante. Então, por isso, nós queremos a presença de todos, todas as localidades, todas as ICs e também colégios invisíveis. Queremos que todos estejam juntos comemorando essa data conosco. Então, assim, o preço desse congresso até amanhã é de R$ 360 e quem estiver interessado pode ligar no telefone 45-2102-1448 e no e-mail também, congressos@iipc.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convidamos a todos os presentes para participar do debate que ocorrerá agora às 15 horas,
sendo que o assunto ele é bem propício para o fim de ano, né, para finanças e PROEX. Então, nós vamos debater esses dois assuntos, né, confrontando a nossa PROEX e a questão financeira. Então, logo mais às 15 horas, no Salão Verde do CAEC. Boa tarde a todos tertulianos e teletertulianos. A Evolucim, Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, está com uma programação de férias para os pais e crianças que residem e que estarão aqui em Foz em janeiro. Tá? A programação envolve oficinas que serão realizadas em todo o mês agora de janeiro. E a primeira será no dia 5, no sábado, às 3 horas, na Sala da Evolucim no Discernimento. Maiores informações e inscrições pelo telefone 45, né, DDD 9909 6129 ou 99080389 com Flávia, ou maiores informações pelo site www.evolucim.org, aliás, www.evolucim.com.br. Obrigado. O verbete da manhã é Década Tertuliana, especialidade Tertuliologia, autora professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.